começando com a mesa 2, que tem como tema Cultura Viva, Diversidade, Participação Social e Resistência Democrática. Para abrilhantar esta mesa e nos ajudar nas reflexões, nós convidamos o senhor Marcos Rocha, do Ponto de Cultura Outros Olhares, Fábrica de Imagens e Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Convidamos ainda a senhora Mãe Bete de Oxum, Ponto de Cultura Coco de Umbigada, de Pernambuco. Convidamos ainda o senhor Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura e atual presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Então, só corrigindo, atualmente, o senhor Juca Ferreira está como secretário municipal de Belo Horizonte. Passamos então a coordenação dos trabalhos dessa mesa ao senhor Marcos Rocha, que vai dar os encaminhamentos, as diretrizes para a mesa de número 2, Cultura Viva, Diversidade, Participação Social e Resistência Democrática. Bom dia a todas e todos. É uma alegria a gente poder chegar a esse segundo dia. Eu acho que tem mais gente do que ontem. Eu acredito que as pessoas estão chegando aos poucos, mesmo com todas as dificuldades aí que tem enfrentado na estrada, né? E para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo possível, vamos logo dar início à mesa. A gente gostaria de convidar inicialmente Mãe Bete de Oxum para fazer o uso da palavra e discutir as questões que dizem respeito à mesa, da participação, da resistência democrática, algo que é da ordem mais do que do dia. Na sequência, a gente gostaria de ouvir o ex-ministro, né, Juca Ferreira, e também queríamos dizer para vocês que, se der tempo, né, isso vai depender do cerimonial, a gente pode hoje abrir uma rodada, talvez de 3 considerações, 3 perguntas ao final da mesa. Tá ok? Obrigado. Bom dia a todos, a todas, os ponteiros. Eu sou Mãe Bete de Oxum, sou Yalorixá, do Ilê Axé Oxum Carê, guerreiro de matriz africana, situado lá em Olinda, Pernambuco. Sou coordenadora do Ponto de Cultura Coco de Umbigada e comunicadora, né, de uma rádio comunitária e livre que a gente tem no nosso ponto, uma antena fincada no quintal para trazer essa identidade. Eu acho, primeiro, agradecer o convite aqui do fórum, cumprimentar a Juca, muita luz, muito axé, e a todos vocês, Santini, meu parceiro, meu companheiro, e toda essa gama de fazedores de cultura, de ativistas da cultura, que somos nós. Trazer essa discussão nesse momento tão pertinente, tão importante, um momento que a gente está vivendo um golpe de Estado, um momento que a gente está na iminência de fechar um ciclo agora de atraso, dependendo de como a gente vai lidar com esse processo, inclusive eleitoral agora, talvez seja a etapa de consolidação desse golpe. Então é importantíssimo, nesse momento de embate, nesse momento de luta política, a gente puxa esse fórum, mesmo o Ministério da Cultura tendo a política de exterminar com os pontos de cultura, de acabar com o programa Cultura Viva, de retirar a aplicação do dinheiro, né, nos estados, ou seja, uma forma de cortar o programa, uma forma literalmente de acabar com o programa Cultura Viva. Então essas ações nos estados de resistência do programa Cultura Viva,
é importantíssimo. Eu acabei de saber ali, Santini, ele vai dar, né, na fala dele, o ponto de cultura acabou de ser lei lá no município. E é essa a realidade que a gente precisa trazer aqui. O nosso ponto de cultura, a gente conseguiu entender esse processo, articular essa gente, e acho que o programa que traz a participação social, a questão da rede, eu acho importantíssima, sabe? Nós somos as redes, por exemplo, dos povos originários, a rede dos povos tradicionais de matriz africana, foi fundamental nesse processo do Cultura Viva. A gente articular com o pai Lula, de articular com o pai Aderbal, de articular com mãe Lúcia, mãe Venina, as mametos, tatetos, Arthur, saudoso nosso Arthur, que representou a gente lá no pleno, representando os povos de matriz africana, né, com uma luta aguerrida. A gente tem uma rádio dentro do nosso terreiro, que é a Rádio Amnésia. O país não tem memória, a rádio é amnésia. A gente precisa fazer essa discussão com os pontos de cultura, porque a comunicação é poder e é estratégia. Porque o golpe ele é midiático, porque o enfrentamento à democratização da comunicação não foi feito. E por conta disso, a gente, com licença da palavra, se lascou bastante. Porque não foi feito esse enfrentamento. Se distribuiu rádio. Eduardo Cunha, com a sua canetada, distribuindo rádio por troca, moeda de troca, com a igreja. E isso hoje tem um problema seríssimo. A gente está na iminência de ser um país fundamentalista. O banco fecha, vira igreja, o armazém fecha, vira igreja. Tudo. Agora mesmo, vários museus, nesses últimos 2 anos do governo Temer, vários museus foram fechados. E de 32 que foram fechados, 30 virou igreja. Isso não é coincidência. Isso é um projeto político, neofascista. Máquina virou um fenômeno de massa porque teve a concessão das TVs e das rádios públicas. Você tem a TV aberta para fazer o proselitismo religioso. Isso tem um projeto político, não é religioso, político. Então, a gente entender a importância da comunicação como estratégia para a nossa luta é fundamental. Nunca que se criminalizou também tanto as rádios comunitárias, né? A luta pelas rádios comunitárias. A gente tem uma concessão, mas ao mesmo tempo a gente é criminoso. O Ministério da Cultura estava nos reconhecendo como mídia livrista, nos garantindo um recurso para a gente comprar equipamento para fortalecer a rádio. Mas os Ministérios da Comunicação do mesmo governo criminalizavam a gente. Como ainda é crime. Tem a rádio comunitária, tem a rádio livre. Essa contradição só agonizou. E é a rádio para trazer, inclusive, a música que não toca. Eu acredito que aqui no Ceará não seja diferente. A música das nossas matrizes, a música dos nossos índios, a música dos terreiros, a música da cultura popular, essa riqueza secular, não toca. A gente convive uma resistência. O coco que tem na minha casa tem mais de 100 anos, foi dos nossos avós. Os maracatus de baque solto e de baque virado lá são seculares, o freio é secular e não toca. Existe uma psicopatia na cabeça desses gestores de comunicação. Então a gente tem que romper com esse modelo, tem que virar esse jogo, tem que se apropriar desse conhecimento das tecnologias e fazer as nossas rádios. Agora a TV mudou o sinal, saiu de analógico para digital. E quem é que vai ocupar esse dial? A igreja? É domínio econômico de novo? Aqui, como é que está essa relação aqui? Porque tem as rádios, as TVs universitárias, tem as TVs educativas, as comunitárias. Quem vai ocupar esse dial? Agora mesmo a gente acabou de fazer uma conferência estadual de cultura. A revelia mesmo, se não tem conferência nacional, mas o Estado tem que estar discutindo. A gente articulou os pontos de cultura na Conexão.pe, que é uma rede, independente da rede oficial, porque é rede dentro de rede que tem que se articular. E tem que trazer os movimentos sociais para o embate da luta. E a gente fez a conferência estadual de cultura, a gente acabou de fazer, para garantir o plano
Inclusive aprovamos, acabamos de aprovar também, nessa conferência, a minuta de lei para criar a lei estadual dos pontos de cultura em Pernambuco. E isso é um avanço, isso é uma conquista. A gente batalhar, a gente conseguir articular que o Estado também toque essa política, que é onde a gente vai estar na luta, porque para além de ser o Estado, a gente tem o território. E é lá que se dá o pau. O racismo se materializa no território. As discriminações, os processos é no território que o pau canta. A violação de direito é muito no território. A polícia, quando chega para acabar com as nossas brincadeiras, é no território. E é no território que o pau canta. E é lá que a gente vai transformar e fazer esse embate. A gente está desenvolvendo game. E vejam só a experiência como se deu isso. O governo do estado de Pernambuco distribuiu vários computadores, mais de 5 mil computadores, muitos computadores para os alunos da escola pública. E eles não podiam entrar com esses computadores dentro das escolas. Você vê contradição desse processo. Como é que a cultura, como é que a relação com a conta, como é? Vários computadores, milhares de computadores, ele não tinha acesso à internet da escola, porque era privado da direção, e a gente lá, discutindo com essa escola, com a direção da escola. A gente tem que... Professora, a escola também, gente, ficou na caixa. Foi o que a gente entendeu quando a gente começou a frequentar as escolas, que nossos filhos estudam que é escola pública. E vendo o laboratório de tecnologia sendo depósito de papel higiênico. E a gente vendo caixas de computadores. Na escola Mascarinha de Moraes, a gente viu 12 caixas que fazia 5 anos que estava fechado aí embaixo da bancada, pô. E a gente questionar a diretora da escola: professora, a burocracia não pode ser mais inteligente que as pessoas. E a gente tirar essa caixa, abrir essa caixa, chamar os pais dos alunos para poder a gente começar a conectar esses computadores, de fato dar sentido, dar uso a isso. E fazer o laboratório funcionar. E o medo da direção foi esse, o laboratório funcionar. Porque não quer fazer cogestão com os alunos, mudar essa relação binária. Professor e aluno, a gente estava propondo uma coisa plural. Aprender ensinando. E aí, como a gente não teve espaço na escola, a gente foi pro terreiro. Desenvolver o game com esses jovens. Muitos computadores desligados, a gente foi no software, mudou, conseguiu a matéria-prima com os computadores, e os jovens, terreiro tá assim, ó. E começamos a desenvolver. Só que a gente não traz um bonequinho americano matando todo mundo, não. Traz Exu, traz Ogum, traz Odé, traz Xangô, traz Iaçã. Traz as referências, inclusive das mulheres negras, que a gente não tem nem das escolas, nem dentro das universidades. Traz Oxum, ora aí, Oxum, Carifideromã. A gente precisa dessas referências dessas mulheres agora mais do que nunca. As mulheres, a nossa voz não está posta e a gente precisa, a gente mais do que nunca agora tem que articular as mulheres. Papel nosso nesse processo é fundamental. A economia está na mão dos homens. A política está na mão dos homens. A comunicação está na mão dos homens. Mas a mudança com a sociedade mais plural está na mão das mulheres. Está na mão da gente. A gente é metade e a outra metade a gente cria. Então a gente tem esse poder. A gente precisa saber do poder que a gente tem. A gente conseguiu colocar no Conselho Estadual de Política Cultural, esse conselho era um conselho caduco, vitalício, hereditário, era um conselho que veio do tempo da ditadura, foi nomeado bionicamente pelos governadores biônicos, e esse conselho, ele funcionava até 2 anos atrás, esse é o segundo mandato, até 4 anos atrás. Eduardo Campos, quando se postulou ser candidato, foi que conseguiu colocar Pernambuco no Sistema Nacional de Cultura, que ele não foi o último a assinar. E esse era o gargalo, né? Porque ia ter que democratizar o conselho, ia ter que ser paritário, eleito
Não era só .gov. E aí a gente entrou, eu coloquei os pontos de cultura, inclusive como segmento. No dia que a gente chegou lá no debate, a gestão pública não estava entendendo, achava que o Cultura Viva era muito nessa linha. Foi uma política de cultura de Brasília e tal, não estava entendendo o poder, não estava entendendo a importância, a capilaridade que os pontos de cultura tinham desse processo. E eu fui lá e disse, secretário, chamei a atenção da plenária, a importância dos pontos de cultura como linguagem dentro do Conselho Estadual de Política Cultural. Para a gente estar discutindo com a Casa Civil, para a gente estar discutindo com o secretário de Cultura. Dizer, olha, isso aqui existe, os povos tradicionais, originários estão aqui, é simbólico, tem força, e a gente precisa ser respeitado. E a gente conseguiu fazer um GT, a gente trabalhou, conseguiu compilar várias leis, inclusive do Rio Grande do Sul lá, e hoje a gente colocou os pontos de cultura, inclusive nos ciclos, que é muito forte, né? O Carnaval, o São João, o Natal lá em Pernambuco. Agora ela vai ser votada, a gente conseguiu fazer com que o secretário tá no jurídico, mas a gente vai conseguir implementar em Pernambuco a Lei Cultura Viva antes de outubro, porque a gente já conseguiu articular a deputada e a gente vai fazer a chamada na Assembleia. E é isso, ponto cultura é a ação da gente, é a força da gente, é a resistência da gente. Para além do edital, para além do fomento, essa coisa de você participar. A gente não sabia o que era isso, a gente não tinha nem conhecimento dessa coisa do controle social, da participação nos conselhos. Aonde que a gente participava? Os povos tradicionais, a gente como terreiro mesmo. Depois a gente vai entendendo a importância da gente estar nesse processo de participação, estar brigando. E aí a gente foi ocupando esses espaços, e aí a gente foi galgando esses espaços. O Cultura ensinou algo muito importante também para a gente. A gente faz uma sambada todo primeiro sábado do mês, dia 2 de junho agora, primeiro sábado de junho, a gente vai fazer 20 anos dessa sambada de coco, ininterruptamente, todo mês. A gente tirou o coco de roda daquela condição só do ciclo de São João, São Pedro e Santana e colocou ele dentro da comunidade, colocou ele dentro da escola. Literalmente, a gente colocou ele mensalmente numa perspectiva de encontro e celebração. Nasce dessa situação da gente não ter o espaço. Se a gente não tem o espaço, vamos ocupar a frente da nossa casa. Eu começo a sambada dizendo, as ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os becos precisam ser ocupados com a cultura, porque a cultura alimenta a alma da gente. E a gente faz isso há 20 anos. A gente conseguiu fazer com que a comunidade entendesse esse sentimento de pertença, de pertencimento. Com o coco, inclusive, dentro da escola, a gente levou os nossos mestres. Com a ação griot, Dona Selma do Coco, importantíssimo. Mestre Zeca do Rolete, mestre Pombo Roxo, mestre da cultura tradicional, mudando o IDH da escola Maria da Glória de Víncula, escola municipal, que fica próximo ao ponto no qual nossos filhos também estudaram, colocando a cultura em outro valor, uma cultura viva dentro da escola, porque a nossa cultura é lá no livro, lá longe, né? Coisas assim absurdas, a gente tem que mudar essa escola, a escola viva também. Escola que tem a cultura pulsante, orgânica dentro dela. Esse foi um desafio também grande, da gente ocupar a escola, dando sentido cultural. Trazer a discussão sobre os povos originários. Não é pegar o menino e botar uns paradrapos aqui no dia 19 de abril e aí falar do índio. Não é isso. É um absurdo o que acontece com o conhecimento dos povos tradicionais nas nossas escolas, nas nossas grades. É horrível. A gente tem que rediscutir isso. Isso tem a ver com os nossos valores. E a gente foi para ir para dentro dessa escola e trouxe os mestres e ressignificou essa cultura
e ressignificou esse lugar do aprendizado e fez essas trocas e provocou outra reflexão com a direção dessa escola para ela sair da caixa e dialogar com o entorno dessa escola. Porque não tem sentido os professores não terem essa relação, porque o território é um lugar de transformação dessa simbologia. Então essa pegada que eu acho que o Cultura Viva deixou em muitos lugares. Essa atitude de você virar esse jogo, de você transformar o seu território, de você transformar a sua escola. Esse exemplo da sambada que eu te trago, que a gente traz aqui, pra gente foi mais forte porque a gente conseguiu o mais difícil, que era fazer com que a comunidade abrisse suas casas. Abrisse suas casas, fazendo a celebração do corpo, os mestres vindo. A gente muitas vezes não consegue um banheiro com o poder público, até porque 20 anos é complicado. Mas a gente fez com que os nossos moradores, a nossa comunidade, abrisse suas portas para que as pessoas pudessem fazer uso e conhecer aquela realidade. Trazendo os mestres. Enfim, é uma luta, é uma resistência. E agora mais do que nunca. Eu acho que o momento é esse chamamento da luta, chamamento do enfrentamento. É bem da verdade que a nossa cultura, ela sempre conviveu com a intolerância do Estado brasileiro. Os nossos mais velhos, nossos avós, tinham que tinha que ter autorização da polícia para louvar os nossos orixás, para fazer a brincadeira do maracatu, para fazer a brincadeira do coco. O Estado brasileiro foi quem mais perseguiu essa cultura. Cultura indígena, cultura preta, cultura de quilombo. Sempre. A gente sabe lidar com isso. É por isso que esses pontos de cultura que já eram matrizes não se desfizeram por conta do passivo, seja lá do que for. Porque a gente tem axé, tem história no território da gente. E é isso que é importante, é isso que deu a liga e vai dar sempre. Essa rede não vai morrer, essa rede não vai. Porque essa rede tem esse histórico de luta, de resistência, de embate. E esse momento é um momento importantíssimo para a gente entender o nosso papel como agente político, porque eu acredito que a cultura, ela tem um papel fundamental nessa ressignificação da política no território, nas comunidades. Pode botar aí. Tomar uma, né? Vai água aqui, passarinho bebe mesmo. Mas então, eu acho que é esse chamamento mesmo. A gente entender esse momento, a importância que a gente tem, a luta, a arte, a política, da forma como ela foi traçada no Brasil e no mundo, ela desencantou muito as pessoas. E hoje a arte e a cultura têm esse papel de reencantar. O simbólico do Cultura Viva, o simbólico, né? A mitologia, todo esse processo que é valoroso demais para os povos tradicionais, que é valoroso demais para a gente. A gente tem um processo que a gente quando acorda, a gente canta. Quando dorme, quando colhe uma folha, quando pega na água. E a gente tem que fazer uma reflexão. O que é que a gente precisa mesmo, né? Que a gente não quer o dinheiro, a gente quer a riqueza. E que riqueza a gente quer? A gente quer a riqueza da natureza. A gente quer esses bens. A gente quer água, a gente quer terra, a gente quer comunicação. Eu sempre gosto de colocar... Tem uma toada na nossa religiosidade que diz assim, na nossa nação, que diz assim: Oxum Jaré já me corou, Oxum Jaré já me corou, é com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé, ela dá o. Oxum Jaré já me coroou.
É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé a força espiritual. Aquela que a gente precisa ter agora mais do que nunca, de se colocar, né, nesse projeto que quer negar a humanidade, que quer negar o povo brasileiro, essa essência que a gente tem. É com seus axé, essa força espiritual, que ela traz gingé. Um gingé é o alimento. Ela traz o alimento da alma e o alimento para o corpo. Ela traz gingé, ela traz o. Ela traz o. Ela traz a riqueza, não é o dinheiro, ela traz Oxum. E que riqueza é essa? É a água, é o fogo, é a terra, é o vento. Epa, rei, olha a Messa Orum, olha a Cadimulu. Ela traz essa força que a natureza tem. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. Cantem comigo. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá. Ela dá a riqueza, ela dá a riqueza, ela dá a água, ela dá o fogo, ela dá o vento, ela dá o que a gente precisa, os povos tradicionais desse país. Essa riqueza, não é esse dinheiro maldito do capital. Isso fica para essa economia que está aí. Que a gente precisa desses valores. Sem terra, sem água e sem comunicação a gente não pode viver. A gente não tem axé. Portanto, é muito importante esse simbólico que esse programa espalhou pelo mundo e pela América Latina. É muito importante essa relação que a gente tem com a natureza. É isso que dá sentido a gente estar em pé aqui nessa terra. Muito obrigado. Mojibaia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Matheus. Eu vou falar daqui que em pé a gente fica mais inteligente. É verdade. Agora, cadê meu cafezinho? Não pode beber aqui, esse é o problema. Não pode beber café aqui? Pau. Café e palco não combina? E se tiver uma peça que o ator tiver que beber um café? Consegui agora, viu? Você vê? A burocracia está entre nós. Como é que eu não posso tomar um café aqui? Bem. Hein? Chama ele Beltrão para dar uma sacudida. Olha que eu não pedi uma cachaçinha, pedi café. Não é? Hein? Vou perguntar se cachaça pode. Bem, bom dia a todos. Agora já. Deixa eu liberar isso aqui. Bom dia a todos. Eu tinha preparado uma intervenção, mas eu não vou ensinar Padre Nosso a vigário. Todo mundo aqui está sabendo da importância do projeto, desse programa Cultura Viva, sabe o sentido, sabe a hora que nasceu, sabe a importância que tem para toda essa diversidade cultural brasileira. E eu acho que a minha contribuição maior aqui é se eu ajudar a gente a refletir como a gente dá prosseguimento a partir de um momento bastante complexo que a gente está vivendo no Brasil. As pessoas me chamam de otimista diante do quadro que está. Eu não me vejo como otimista, mas pessimista eu não sou. Eu acho que a batalha está se dando. O Brasil está num momento de definição. Mas antes de refletir, eu queria saudar a Beth, dizer a ela o seguinte: tem a riqueza dos seres humanos também. Tem a água, tem a folha, tem tudo que a natureza nos oferece, mas tem o dengo, o reconhecimento, o afeto, o que a gente constrói junto. Então, faz parte dessa riqueza que você falou também. Eu sei que você sabe disso, eu só estou completando sua fala, porque sempre que a gente fala, fica coisas fora, ficam coisas que a gente não conseguiu, porque aqui falando, os processos de escolha são rápidos, então eu estou... É isso, Oxum é nosso dengo. Queria saudar também o nosso coordenador aqui,
e dizer o seguinte: eu li na internet recentemente um artigo onde o camarada começava dizendo o seguinte: se alguém disser para você que sabe o que vai acontecer no Brasil nos próximos dias, meses e anos, ou ele está mentindo, ou ele é mal informado. A situação está complexa, são muitos os vetores que interferem no processo, muitos, uns apontando para uma direitização do país, para uma consolidação de uma sociedade de classe desigual, desumana, não democrática, não popular, apontando para a perda da soberania do Brasil. Isso existe. Quando eu olho para os que já estão pessimistas, eu sei que eles têm dados da realidade que justificam esse sentimento. Só que tem um outro grupo de muitos fatores que apontam de que as coisas não estão decididas, tão complexas. É um processo de desarranjo que a gente surpreendeu a todo mundo no Brasil. Quem podia supor no Brasil que a gente ia viver o que nós estamos vivendo? A emergência do fascismo, o racismo perdeu a vergonha e está na rua, está nas instituições, está no parlamento, a discriminação aberta, explícita, contra negro, contra as mulheres, contra o jovem, contra o povo brasileiro em geral. E um golpe. Acho que hoje as pesquisas, inclusive, indicam isso. Os que duvidam que nós estamos vivendo um processo de golpe é uma parcela muito pequena da sociedade. Sempre existe em qualquer sociedade aqueles caras que não conseguem perceber o que estão vivendo, o que a sociedade está vivendo. Mas a maioria está percebendo. Tem os que gostam até. Não tem gente aí pedindo a volta dos militares, não tem gente que quer que volte a ditadura. Eu ontem peguei um táxi aqui em Fortaleza e o taxista me disse assim: não, a saída é a volta dos coronéis. Eu tomei o maior susto. Aí ele disse: bandido na época de coronel, ele largava a mão do volante, fazia assim. Eu digo: meu irmão, segura aí o volante que... Ou seja, há um momento complexo, confuso. Parte do povo brasileiro não vê perspectiva e quer ditadura. Outros já estão se acomodando. Quantas pessoas foram referências para a gente, hoje estão na direita, militando pela consolidação desse processo que nós estamos vivendo aí? Quantos? Eu não vou citar nome, mas quantos? Eu mesmo tenho muitos que foram referência. Tenho pessoas próximas que afetivamente eu ainda não consigo processar dentro de mim esse abandono dos sonhos, das utopias e adesão ao que há de pior que essas pessoas passaram a vida toda combatendo e de repente é isso que o pessimismo gera. Quando você entrega o ouro aos bandidos, quando você passa a acreditar de que não tem saída, inevitavelmente ou você vive uma crise profunda de depressão, de abandono, ou então você adere. Toda ditadura, logo depois, tem um período de grandes adesões de segmentos importantes de pessoas em todas as camadas sociais, com medo. Medo é um instrumento de dominação. O medo e as ditaduras, os regimes autoritários, a ditadura econômica, ou seja, o medo de ficar fora da sociedade, de não ter emprego, não ter trabalho. Tudo isso faz parte de um processo de construção de uma sociedade que seleciona negativamente os que vão dar certo e pune a maioria da população, pune os rebeldes, pune os sonhadores, pune os coerentes. Então, estamos nesse momento que eu acho que é preciso muita atenção e é preciso saber seu lugar no processo. Beth falou uma coisa que é importante.
a cultura brasileira, os grupos que fazem cultura, os fazedores de cultura, os criadores, têm um papel importante nesse momento, que parte da utopia passa pelas atividades culturais que nós desenvolvemos. Parte vem da reflexão, do cérebro, do pensamento, da racionalidade. É preciso exercitar também a reflexão, a racionalidade, para a gente entender esse mundo complexo. Preciso ter informação, é preciso construir processos cognitivos onde você vá possibilitando que muitos tenham compreensão do mundo que está vivendo e de que se situe de uma maneira ativa, vendo o seu papel nesse processo de enfrentamento, para que as pessoas não caiam na tristeza, na depressão, ou passem a aderir a um mundo que ele sabe que é equivocado, ele sabe que é injusto, sabe que é desumano, mas não se sente mais com força suficiente, nem para pensar-se fora desse processo. Eu vou falar um pouco do lado positivo. Nós estamos vivendo um processo de um golpe que precisa se apresentar como um processo legal. Não, nós estamos combatendo a corrupção, nós afastamos a presidenta porque ela fez, como é o nome do negócio? Pedalada, que é uma coisa que a pessoa, pedalada deve ter cometido um crime brabo. Pedalada é quando chega o momento de pagar uma fatura do governo e não tem caixa suficiente, recorria a um empréstimo de curto prazo no banco, paga e logo depois o dinheiro vai entrando e vai pagando. Isso Ele fez 3 bilhões agora, mas não é mais crime. É isso. Todos os governadores sempre fizeram, todos os prefeitos. Eu queria levantar esse negócio aqui, eu estou brigando com esse microfone. Aí, acho que agora eu resolvi. Eu estou aqui dividindo meus poucos neurônios que estão ativos, porque eu não recebi o café com... Tá vendo aí que a burocracia prejudica? Hein? Beleza. Então, uma farsa. O processo contra a presidenta Dilma foi uma farsa. Uma mulher que tinha acabado de ser eleita com mais de 50 milhões de votos dos brasileiros. O que significou isso? Primeiro, a direita desistiu do processo democrático. Perdeu 4 eleições no Brasil. Lula foi eleito 2 vezes e Dilma 2 vezes. E todas as pesquisas indicam, todas, mesmo a que eles fazem, que Lula seria eleito nessa eleição e seria eleito na próxima. Ou seja, a população brasileira percebeu claramente de que há um confronto de projeto de nação, de projeto de sociedade. Oh, beleza, chegou 1 segundo para dar uma bicadinha pelo menos. Sabe que o café tem esse efeito. Mesmo que você não tome, você dá uma bicada, o cérebro fica, os neurônios ficam todos animados. Então, o golpe foi para interromper um processo de construção da democracia brasileira, desde que a República... Olha como eu já estou mais animado. Desde que a República foi proclamada, nunca consolidamos uma democracia no Brasil, nunca respeitaram quando perde as eleições. Sempre que o povo começa a conquistar direitos, começa a institucionalizar direitos, começa a se movimentar, vem algum processo sempre envolvido de boas intenções, em nome da família, da religião, da liberdade, até mesmo da democracia, eles interrompem o processo. Nos pegou de surpresa, isso já é um erro. Como nós podemos pensar que íamos transformar a 7ª economia do mundo, um país que acaba de descobrir uma reserva de petróleo que bota a gente entre os três países mais ricos em termos de petróleo no mundo, que tem uma potência mineral, tem 17% da água potável, que é um recurso natural
que está se esgotando no mundo e que vai se tornar caríssimo e escasso dentro de pouco tempo. Como é que a gente pôde acreditar que ia ser um passeio esse processo? Isso tem que ter uma reflexão profunda em todos os segmentos da sociedade brasileira, principalmente nos que lideram o processo, nos partidos políticos e nas nossas lideranças. Tínhamos que ter tomado consciência de que esse processo tem que ser acompanhado de um nível de conscientização muito maior do que foi produzido na sociedade, que evidentemente, como Beth falou, existe um substrato consciente na sociedade, mas a gente precisa levar isso ao nível de compreender. Quem capitalizou essas melhorias? Os evangélicos neopentecostais, por exemplo, diziam para essa população que começou a se mexer e que são pessoas oriundas do campo. Mais da metade das populações urbanas populares brasileiras vieram ou recentemente ou há poucas décadas do campo e ainda estão num processo de aclimatação nesse novo ambiente. Eles disseram: não, nós estamos melhorando porque a gente está conversando com Deus, com a turma lá do andar de cima. Nós é que somos o caminho da... Outros pensaram: não, foi com meu próprio esforço individual, sem perceber que o esforço individual não adianta nada se não tem um ambiente favorável para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e se realizem plenamente, que tenham emprego, que tenham trabalho. Tudo isso é uma construção política, que foi feita através do voto, da democracia, da eleição e de um projeto democrático para o país. É isso que teve em jogo nesse momento. Pois bem, acho que uma coisa que pouco se fala no Brasil, os dois maiores representantes desse projeto em disputa não são os únicos. Pela esquerda, o presidente Lula e o PT, e pela direita, o PSDB, com vários... O PSDB desistiu da democracia. 2 dias depois da presidenta ser eleita, em vez de reconhecer a vitória nas urnas da adversária, o Aécio Neves, que foi o candidato do PSDB, passou a dizer que esse governo que acabou de ser eleito não pode governar, vamos infernizar. É estratégico escutar agora aquele discurso para perceber o que é que foi construído 2 dias depois do processo eleitoral. Pois bem, nós estamos vivendo esse processo. Eles estão tentando retirar os direitos conquistados pela população brasileira. Reforma trabalhista já foi uma cacetada em uma série de conquistas que são do tempo de Getúlio. E agora a reforma da Previdência vai retirar a possibilidade que as pessoas tenham um mínimo, porque na verdade a Previdência Social no Brasil é um mínimo. É só perguntar a qualquer aposentado se o que ele recebe é suficiente ou é justo, coerente com a contribuição que ele deu para o desenvolvimento do país através do seu trabalho. Querem que as mulheres voltem a aceitar a ordem machista injusta de se submeter aos machos. Querem que os negros reencontrem seu lugar que eles previram de submissão a uma sociedade desigual do seu ponto de vista racial, que até hoje não conseguiu incorporar os descendentes dos escravizados em plano de igualdade dentro da sociedade. Querem que as comunidades LGBT, e mais 3 letras que eu me esqueço sempre, porque é recente, hein? Mais aí uma opção de coisas. Agora, por que me chamam de otimista? Porque eu faço algumas perguntas. Vocês acham que as mulheres brasileiras vão aceitar a se submeter de novo a uma ordem justa, machista, que não lhe dá igualdade no mundo do trabalho, na rua, no ambiente público? Vocês acham que as mulheres brasileiras vão interromper esse processo de consciência e de afirmação? É evidente que não. Vocês acham que os negros, depois de terem conquistado alguns dos seus direitos de igualdade através de um conjunto de legislação que foram produzidas no Brasil nesses últimos anos, e aceitar a desigualdade, aceitar a narrativa racista de que a desigualdade advém de uma desigualdade de potência humana entre branco e negro? Alguém acha que isso vai acontecer no Brasil? É evidente que não. Então a rebeldia está na rua.
O sentimento de futuro está na rua. Nós experimentamos nos últimos anos um sentimento de que há possibilidade de construção de um Brasil diferente desse que a gente herda das gerações passadas. Ao contrário dos taxistas, eu não acho que a gente deve regredir para o mundo dos coronéis, como é o que estão acenando para a gente. A gente deve evoluir para o mundo da participação, da democracia, que reconhece o protagonismo da sociedade, que reconhece os valores, a complexidade de valores de uma sociedade diversa e que todos têm que se respeitar para construir um ambiente de igualdade, um ambiente onde a diferença seja um patrimônio e não um problema de convivência entre as pessoas. As diferenças religiosas, culturais, urbano, rural, jovem, terceira idade, não importa. Isso é a comunidade humana se realizando através exatamente dessa diversidade complexa. Então, nós estamos diante de dois projetos que estão se dando. Agora, eles não conseguiram aprovar a reforma da Previdência. O Temer tem 4% de apoio popular, eram 2%. Ele deu uma crescida fenomenal para 4%, porque fez esse gesto demagógico de botar o Exército nas ruas no Rio de Janeiro e dar a impressão, uma forma enganadora, de que estão resolvendo o problema da segurança, que é um dos problemas mais graves do país. 4%. Quem sustenta esse homem? Quem sustenta esse governo? É todo um sistema onde os donos dos bancos, o capital financeiro, os empresários de São Paulo e o capital agrário que se faz presente em todo o Brasil, que monopoliza a terra no Brasil, maltratando os indígenas, os trabalhadores rurais, trabalhando... Já começou a descer aqui, né? Ele também não acordou, está meio broxa aqui. Pronto. Ele tem que manter o vigor. Ah, então é isso que não quero, que dá vontade de botar um cafezinho aqui. Aí vai dar problema. Eu não acredito que o Brasil caiba dentro do projeto político, social, econômico e cultural dessa gente que está aí. Eles podem enganar, mas dentro do processo de enganação, de manipulação da opinião pública, para isso usam um aparato comunicacional gigantesco, e não é só a Globo, não. É a Globo, é a Bandeirante, é a Record, são todos. Há um monopólio da comunicação no Brasil a serviço desse projeto. E o que é que nós temos? Nós mesmos. Os que nos representam de forma digna, que são poucos. Nossa consciência, nosso sentimento de mundo e nossa cultura. Nesse momento onde há muita depressão, muito sentimento de abandono, a cultura vai jogar um papel importante, inclusive para a politização e para criar um ambiente favorável da construção de uma consciência nacional democrática. Não tenho dúvida de que o que é feito no Brasil pelos que fazem cultura e pelos criadores é estratégico para a gente sair desse atoleiro que nós estamos. É estratégico, dá dignidade, dá sentimento de pertencimento, dá empoderamento para as nossas comunidades. Você viu o impacto que teve aquela escola de samba do Rio de Janeiro, que desafiou o poder e desafiou tudo. Botou ali a história do Brasil, o racismo, a escravidão, a manutenção de tudo isso, botou o vampirão, botou a manipulação de mídia, estava tudo ali. E só não ganhou, porque também se dessem o ganho para eles, aí seria já uma escala, mas ele ganhou o coração dos brasileiros. Impressionante a repercussão. E assim, em pequenos lugares, em todo o território brasileiro, tem uma disputa, e eu acho que nós da cultura temos que participar dessa disputa. Isso não é partidarizar nossas manifestações. Eu tenho muita preocupação, confesso que não gostei do lançamento de pontos de cultura Lula livre, apesar de eu estar completamente envolvido na luta por libertar o presidente de um processo absolutamente injusto, mas não podemos abrir mão de certas
singularidades que a atividade cultural tem, porque a gente estreita e enfraquece e perde a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da democracia no Brasil. Não é que é estanque, não, mas é preciso ter essa consciência que não podemos partidarizar. Nós temos que politizar, no sentido de que a cultura, os que fazem cultura, têm que tomar consciência da importância que nós temos nesse processo complexo que o país está vivendo. Essa greve dos caminhoneiros, a motivação explícita é justa. Eles mudaram o regime de preço dos combustíveis no Brasil, transformando a Petrobras numa empresa que tem mais compromisso com os acionistas da Bolsa de Nova York do que com o povo brasileiro. Então, retiraram totalmente a responsabilidade social da Petrobras, que sempre utilizou uma série de mecanismos para evitar que o povo brasileiro pagasse e que sofresse com a flutuação internacional do preço do petróleo. E agora é o seguinte, o petróleo aumenta o preço na Bolsa de Nova York e a gente paga. Eu ouvi dizer que depois que Temer, esses 2 anos de governo, já mudou o preço 200 e tantas vezes, refletindo essa oscilação no mercado de Nova York. Isso é exatamente o que eles querem, acabar o conceito de nação, diluir nossa fronteira. Eu vi um líder tucano uma vez dizer, com a maior empáfia, como eles costumam, como se fossem donos da verdade, dizer o seguinte: nesse momento da globalização não há mais possibilidade de soberania. O Brasil tem que buscar, junto aos Estados Unidos, uma subalternidade privilegiada, como o México. O México está aí, mais perdido que segue em tiroteio, porque o Trump tem um desprezo racial profundo pelos latino-americanos e quer construir um muro para evitar que os mexicanos... Um muro que envolva... Já tem um muro lá, mas é um muro maior e que envolva toda a fronteira para evitar a entrada de latino-americanos, principalmente mexicanos. E trata... Assim que o Temer assumiu, mudou a política externa brasileira, que era de soberania, o Brasil construindo relações comerciais, geopolíticas com o mundo inteiro, com os árabes, africanos, com os latino-americanos. Eles retiraram isso, botaram a gente numa faixa de automatismo, de aprovação das propostas americanas. Aí entra um maluco nos Estados Unidos e só está ferrando o país, ao ponto que eu vi o ministro da Fazenda nosso, o repórter perguntou: e aí, ministro, diante dessa taxação do aço, o que é que nós temos que fazer? Ele parou e disse assim: buscar relações comerciais com o resto do mundo. Mas não era isso que Lula e Dilma estavam fazendo? Não era a soberania brasileira que estava se manifestando através de uma política internacional independente? O Brasil é a única potência emergente no mundo, no Ocidente, o único. Fizemos parte dos BRICS, estabelecemos relações à altura da importância do Brasil, e agora eles estão passando a ideia de que nós não temos importância nenhuma e que nós temos que exercitar a vassalagem. Só que para quem eles vão prestar vassalagem não está nem aí para a gente, pelo contrário, quer nosso petróleo, quer nossos minerais, quer nossa água, quer nossos recursos naturais, quer nosso trabalho, quer nossa riqueza construída. Então esse é o momento que a gente está vivendo. Todas as pesquisas indicam que Lula preso é a maior intenção de voto dentro do espectro que está posto. E se tiram Lula e não deixam ele se candidatar, há um nível de evasão, de abstenção, que compromete até a eleição. Então mostra de que há uma postura da população brasileira, mas eles vão insistir, estão buscando aí um candidato, já buscaram o Huck, já buscaram o Joaquim Barbosa, mas os tradicionais não estão emplacando, o Alckmin. E o perigo Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro já bateu no teto, porque não interessa a eles também uma sociedade muito instável, com um fascismo popular na rua,
agredindo e inviabilizando a vida das pessoas. Isso vai tornar o Brasil insuportável e vai criar uma instabilidade a mais que não acrescenta. O que eles querem é o seguinte, que a gente vá trabalhar, volte cansado para casa, durma para recuperar as energias do trabalho e no outro dia de manhã volte para trabalhar. É isso, escravos do capital, é isso que é o projeto. Não é muito a confusão, não. Então, eu acredito que eles estão com a dificuldade enorme de dar continuidade a esse processo. E também uma entrada agora dos militares não seria bom para eles, porque esse golpe tem que ter aparência de legalidade, tem que ter aparência de que é o combate à corrupção. Se ele explicita as intenções e os seus objetivos e começa a exercer um processo que traumatizou o povo brasileiro, que está muito recente na nossa memória, eu acho que acelera o fim deles. Então, eles estão segurando os radicais dele para que os militares não entrem em cena. Então, eles estão encurralados, não tem o afeto da população, não tem adesão da população. E nós temos que estar... Eu acho que a gente tem que parar de exercitar uma autofagia. Temos que ter respeito por todos os candidatos do campo popular democrático, por Boulos, por Manuela, por Ciro Gomes. Tem diferenças? Tem. Tem diferenças programáticas, tem diferenças de enfoque, de sensibilidade, mas é um campo que a gente vai ter que concentrar em um momento, e há uma possibilidade real de inviabilizarem o ex-presidente Lula, e a gente tem que construir uma candidatura que seja capaz de representar esse projeto democrático. Agora, estou finalizando. Sem nossos erros, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. É preciso uma reflexão autocrítica. É preciso que nossos partidos, nossos líderes olhem no olho da população e digam: erramos aqui, acertamos aqui. Esse balanço é importante para construir um novo projeto democrático para o país. Não soubemos dar uma... Pode deixar o meu, pai. Não soubemos, por exemplo, discutir com a população a necessidade de uma mídia democrática, uma comunicação democrática no Brasil, e ficou do jeito que sempre foi, uma comunicação monopolizada. Não soubemos dar respostas para a economia, para a 7ª economia do mundo, à altura da problemática da 7ª economia do mundo. Não soubemos criar mecanismos de consciência na sociedade ao nível que é necessário para que a gente garantir a continuidade democrática do país. E é evidente que o projeto de políticas públicas democráticas de cultura terão que fazer parte. Infelizmente, a dificuldade sempre foi enorme, mesmo nesse campo democrático, no governo, sempre foi enorme. Se não fosse o presidente Lula, nós não teríamos pontos de cultura, nós não teríamos todo esse processo de levar a política pública do Estado brasileiro na área de cultura para o nível de democratização que a gente conseguiu. E olhe lá que o que fizemos não chega a 40% do caminho que a gente precisa trilhar para que todos no Brasil tenham acesso à informação, para que todos, independente do poder aquisitivo e de onde morem, tenham acesso à cultura no nível da possibilidade plena de expressão e no sentido da fruição. O sentido mais profundo do ponto de cultura foi a consciência de que nós não é o Estado brasileiro que vai levar cultura para a população, porque a cultura já é feita pela população, através dos seus grupos culturais, das suas estruturas culturais. É levar a parte que não é feita. Então, é necessário universalizar as bibliotecas no Brasil. Todo município tem a biblioteca de boa qualidade, acessível para todo mundo. É preciso qualificar nossas escolas públicas para que elas possam ser um instrumento de educação plena para o século XXI, tanto ao nível de informação quanto ao nível estético, de sensibilidade, de valores. Temos que ter teatros. O Estado tem a obrigação de apoiar e fomentar os grupos artísticos da sociedade. Então, nós começamos um processo.
e deu para ver a potência que tem uma política pública democrática, um Estado comprometido com o desenvolvimento cultural da população. Então nós temos que estar presentes para incorporar no programa democrático do próximo ciclo, porque há a possibilidade de a gente ter um próximo ciclo democrático, e o pior que pode acontecer, sob o ponto de vista da cultura, é repetir essa experiência onde todo mundo lava a mão e ninguém se compromete de fato com o processo, e fica os abnegados tentando carregar nas costas esse desenvolvimento cultural e essa acessibilidade. Temos que comprometer nossas lideranças, tem que fazer parte dos programas políticos a questão da cultura e da construção de uma política democrática na sociedade. E nós somos o núcleo mais comprometido com esse projeto, que experimentamos o que é um Estado comprometido com o protagonismo cultural da sociedade. Então é esse o momento que a gente está vivendo, e acho que em vez de coitadinhos, a gente tem que ter uma postura de combatentes, que já tem consciência do caminho e para onde a gente deve ir, e que nós temos que ter na cultura uma grande trincheira dessa construção desse Brasil democrático. É por isso que eu vim aqui, para tentar dizer isso. Muito obrigado. Eu queria começar fazendo uma citação de uma autora que me é muito cara, uma autora feminista estadunidense chamada Judith Butler. No prefácio do livro, que ela é mais famoso dela, que é o Problemas de Gênero, Gender Trouble, ela fala o seguinte: no discurso vigente em minha infância, criar problema era precisamente o que não se devia fazer, pois isso traria problemas para nós. A rebeldia e sua repressão pareciam ser apreendidas nos mesmos termos, fenômeno que deu lugar a meu primeiro discernimento crítico na manhã sutil do poder. A lei dominante ameaçava com problemas, ameaçava até nos colocar em apuros para evitar que tivéssemos problemas. Assim concluí que problemas são inevitáveis e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los. Esse trecho da Judith Butler é muito representativo para aquilo que a gente está vivendo hoje, para aquilo que a gente está vivendo no Brasil, para aquilo que a gente está vivendo no Ceará, para aquilo que a gente está vivendo em cada município cearense, no que diz respeito não somente às questões das políticas culturais, ou especificamente da política cultura viva, mas de uma forma geral de todas as políticas. Só a título de lembrança, e aí a gente vai ter uma fala que a gente procura ser o mais transparente possível, mas sem perder a cordialidade, né? A gente tem um governo do Estado que 9 entre 10 postagens no Facebook é de criação de batalhões do raio. A gente tem um governo do Estado que 9 entre 10 mensagens do governador fala de combate à criminalidade. Mas que, no entanto, as secretarias, as coordenadorias de direitos humanos estão jogadas às traças, sem um tostão, sem conseguir fazer nada. E nós temos uma Secretaria de Cultura também que padece, em menor grau, também das mesmas questões. A gente precisa estar atento a essas coisas, tá? A gente queria também, depois dessa questão da Judith, colocar que a gente nunca foi democrático, né? A Mariana Chauí fala isso de forma bastante categórica, pegando a tal da classe média paulista como um tipo, né, social à la Weber, né? Mas que, na verdade, aquela fala da Mariana Chauí, ela poderia ser, em maior ou menor grau, espalhada para todo o contexto da sociedade brasileira. A nossa sociedade é uma sociedade ainda colonizada,
ainda é uma sociedade com traços fortíssimos de autoritarismo, de clientelismo, de conservadorismo, e tudo isso dentro de uma lógica ainda muito colonizada, eurocentrada, ou então com foco nos valores, digamos assim, estadunidenses. Valores do mercado, valores capitalistas, valores do capital. Isso é uma coisa que é muito evidente nas relações do Estado para a sociedade civil, nas relações intra-Estado, nas relações entre as próprias organizações da sociedade civil. Essa questão da concorrência, essa questão da competição, essa questão da lógica do mérito, né? Isso é muito evidente. Então, eu acho que a gente poderia parar com essa fantasia de dizer que nós somos democráticos, que nós somos um país do acolhimento, que nós não somos um país do acolhimento, nós somos um país do genocídio. Aquilo que se fala, que se chama de colonização, na verdade foi um processo genocida de populações indígenas, de populações originárias, depois de populações de origem africana, e depois que todo esse pessoal deixou de ser escravo, continuou sendo genocida como cidadãos de segunda, de terceira, de quarta classe. A gente não pode negar isso, né? Então, quando o Célio fala ontem da questão daquele encontro de forma poética, né? Lá do português, dançando na praia, aquilo tudo é muito bonito, mas, sabe, não confere muito com a realidade das nossas vidas, de quem está morando na periferia, de quem é negro, de quem é negra, de quem é pobre, de quem é LGBT, de quem tem deficiência, né? Que são outros excluídos, os excluídos dos excluídos das minorias, as pessoas com deficiência, né? Então a gente precisa ter clareza de tudo isso, senão a gente não vai fazer o debate avançar, né? A gente não vai conseguir reconhecer, por exemplo, qual é o lugar do Cultura Viva na nossa vida. O que representa o Cultura Viva na nossa vida, né? A ideia dos pontos de cultura, né, nesse sentido, materializando, né, a poética, né, do Gil, do Doim antropológico, de energizar os pontos vitais, né, de pontos, né, fundamentais, digamos assim, do tecido social brasileiro, é fantástica. No entanto, isso cresceu enormemente a partir do momento que você começa a incluir aquelas temáticas que a CID incluía nas suas políticas públicas, a Secretaria da Identidade e da Diversidade, ainda na primeira gestão, e parte nas gestões do Gil, e ainda um pouquinho na gestão da Dilma, né? Que é entender o seguinte: não há como a gente falar de cultura viva sem a gente falar dessas populações. Quantos dos nossos pontos de cultura trabalham de forma privilegiada, de forma afirmativa, questões de gênero, questões de sexualidade, questões de raça, questões de desigualdade mesmo econômica, questões de saúde, questões de acessibilidade? Quantos de nossos pontos trabalham essas questões? Porque, na nossa perspectiva, e essa é uma perspectiva muito particular, que obviamente pode ser amplamente contestada, se é para fazer arte pela arte, vai lá para o edital das artes. Se é para fazer audiovisual pelo audiovisual, vai lá para o edital do audiovisual. Cultura Viva me parece um pouco mais do que isso. É para promover vida. É para promover justiça social. É para promover aquilo que as políticas públicas até agora não fizeram. E aí eu penso realmente nessa Cultura Viva como uma política pública cultural mais republicana, mais democrática e mais inclusiva. Mas tudo isso ainda em estado de potência. Não em estado de energia cinética e realmente em fluxo. Eu acho que isso está ainda para ser conquistado. Se a gente se perceber do lugar essencial e central, como o Gil também dizia, no discurso de posse dele, que o lugar da cultura não era um lugar estratégico, que o lugar da cultura não era um lugar especificamente de desenvolvimento, que o lugar da cultura era um lugar central. É um lugar de projeto
civilizatório de pensar, de reinventar um povo, de reinventar uma nação. Uma nação que é latina, que é preta, que é indígena e que tem 500 anos de história de massacre, de genocídio, de morte, de desaparecimento. A gente não pode esquecer do que aconteceu entre 64 e 65, né, até o processo de redemocratização. Onde é que está a nossa memória? E aí é uma outra questão que a gente gostaria de tocar, que é pensar na questão da memória, né? Eu acho que quando hoje a gente está aqui conversando e discutindo essas questões, a gente tem que fazer uma memória. Existe um fórum sendo realizado, um prêmio que foi lançado, que já vai ter o resultado, acho que dia 30, né? Mas existe um percurso para isso. E esse percurso precisa ser apercebido, né? E ver como as questões vão se construindo, né? E de repente a gente chega aqui, está tudo legal, maravilhoso, tudo coisa e tal. O Fabiano ontem fez, como ele já tinha feito para a gente, né, na comissão, um reconhecimento, né, de como o processo não se deu da forma como a gente gostaria que fosse, né? Mas acho que é importante a gente perceber, né, como o Estado ainda precisa, né, tocaram aqui na questão da força, da questão do poder, da questão da comunidade, e como o Estado precisa ser alertado, e muito alertado, e às vezes realmente até espetado, né, para reconhecer algumas coisas óbvias, algumas coisas transparentes, né, mas que não são visualizadas nem efetivadas sem a presença contundente, vibrante, potente, aguerrida de quem está precisando dessas políticas públicas, de quem está trabalhando com essas políticas públicas. E é isso que ocorreu e que vem ocorrido não só nessa gestão, mas em todas as gestões, né? Se o Estado, ele tem a gente tem que ter clareza disso também. O Estado, ele tem por característica muito, muito peculiar ser de uma certa forma de ordem conservadora, por mais liberal que ele seja, por mais socialista que ele seja. O Estado, ele tem que se manter, e para se manter, às vezes, tem que fazer com que alguns sofram. E, geralmente, quem sofre não são aqueles que têm o capital, não são aqueles que estão no agronegócio, não são aqueles que são os caciques da mídia, não são aqueles que são os capitães da indústria, não são aqueles que ganham dinheiro através da especulação financeira. E eu estou falando para muito além de um coordenador de política pública ou de um secretário de governo. Eu estou falando de um pensamento muito maior e que a gente tem que estar atento a isso. Então, é bom que se registre, né, um pouquinho dessa trajetória, né, dessa comissão, que na verdade é uma junção de algumas pessoas que passaram ao longo desses 4 anos, né, discutindo cultura viva, né, com a secretaria, um pouquinho desse percurso. Eu acho que é importante. A gente nunca tinha trabalhado a questão da tortura, né? No último seminário que nós realizamos, da Fábrica de Imagens, Outros Olhares, a gente trabalhou muito fortemente, algumas pessoas trabalharam muito fortemente com a questão da memória e do testemunho, né? E aí, pela primeira vez, foi que a gente teve clareza de como é importante essa questão da memória e, sobretudo, do testemunho. Então, o que eu me pretendo fazer agora, um pouquinho, nesses minutos, né, que vão seguir, é fazer um pouquinho desse trajeto de memória, né? Porque a gente acredita que essa categoria é fundamental. Sem essa memória, a gente acha que as coisas estão acontecendo sempre de forma inédita ou de forma gratuita, quando na verdade não é. A comissão, na verdade, a gente vai fazer também uma meia-culpa da comissão, né? A Comissão Cearense dos Pontos de Cultura, após a TEIA de 2014, ela tenta, né, começar seus trabalhos em 2015, já no governo do Camilo Santana, e tendo como gestor da cultura o Guilherme, né, o atual vereador Guilherme Sampaio. Nessa oportunidade, né, a gente logo de início não consegue esse diálogo, né, essa conversa.
Acontece uma coisa que eu não sei, parece que é quase que congênito, né, dos gestores, quando ocupam lugares de gestão. Começam a surgir algumas reuniões, né? O gestor chama o fulano de tal para conversar. Porque o fulano de tal estava aqui e aí eu chamei para conversar, né, sobre algum assunto. Membros da comissão. Em uma outra oportunidade também do mesmo jeito, mas não chama a comissão em sua inteireza, né? Isso é muito estranho do ponto de vista do gestor, é muito estranho do ponto de vista do exercício democrático, você ter uma comissão constituída através de um fórum e você ficar fazendo conversas particulares com A, com B ou com C. Até que eu, particularmente, toquei nessa questão, e de forma extremamente irritada, né, na oportunidade. Nessa oportunidade, então o secretário sugere que a gente se reúna, né, e marca uma reunião e a comissão vai em peso. Alguns aqui devem ter participado daquela reunião lá na praça da estação, né? Quem é que estava aqui nessa reunião da praça da estação, né? Eu acho que algumas pessoas ali atrás levantaram as mãos. E essa foi a primeira, eu acho que praticamente a única reunião que a gente teve, né, com o coletivo, porque foi encaminhado naquela reunião que a secretaria faria um esforço de fazer com que essa comissão pudesse se reunir periodicamente, garantindo o insumo mínimo de transporte, de alimentação, para o pessoal que vem do interior para cá se reunir. Isso nunca aconteceu. Absolutamente nunca aconteceu, né? E a comissão, a partir daí, se esfacela, né? Porque a gente entende que o pessoal cansa de levar porrada, o pessoal tem que cuidar da sua vida, ou no interior, ou na capital. E é um processo meio que natural, ou socialmente justificável, sociologicamente justificável e inteligível, que as pessoas acabem, sim, em grande medida, se diluindo, né, e se afastando dos processos. E ficou um grupo de 3, 4, né, no máximo 5 pessoas, num determinado momento, travando esse diálogo com a Secretaria de Cultura. E alertando, né, como o Fabiano disse ontem, sobre algumas questões importantes, né, e solicitando reuniões. A gente teve uma reunião importante em final de 2015, mais ou menos, alguma coisa desse tipo, né, quando foi construído entre a gente e a Secretaria um plano de trabalho que precisaria de recursos do MINC para ser executado, que nunca vieram, né, que previa editais de premiação, editais para pontos, fortalecimento da rede e tudo coisa e tal. Isso nunca aconteceu. Mas existia também a promessa de que a gente fizesse teia e fórum ainda em 2016, depois de 2017, salvo engano. E a gente está fazendo essa teia, esse fórum agora, né? É bom que se registre que durante praticamente um ano, né, nós não conseguimos dialogar com a Secretaria. Entre mais ou menos setembro de 2016 a setembro de 2017, mais ou menos. Algumas reuniões foram marcadas, essas reuniões não ocorreram, porque foram desmarcadas com um pouco tempo antes dela acontecer. Aconteceu o caso de gente que veio do interior, exclusivamente para essa reunião, e teve que voltar, né? Isso tudo me parece que ratifica que durante boa parte da gestão não houve a priorização devida aos pontos de cultura, que o Fabiano mencionou ontem. No entanto, é muito importante também que se diga que, por exemplo, antes, na outra gestão, que não é que fosse maravilhosa, nem que trabalhasse pelos pontos de cultura como a gente gostaria, nós tínhamos um andar inteiro, né, de pessoas trabalhando e tudo pelos pontos. Como eu estou dizendo, com todos os problemas que eles tinham. Mas quando vem a gestão Guilherme Sampaio, isso praticamente acaba, e o ponto de cultura acaba sendo reduzido a uma pessoa. É do conhecimento de todo mundo isso, né? A uma...
Mas aí, quando tem essa mudança de gestão, a gente tem aquele andar que tomava de conta dos pontos de cultura, e aí passa a ser uma só pessoa. Né? Passa a ser uma só pessoa. E depois dessa pessoa sai. Então não há uma priorização da questão dos pontos de cultura. E houve alertas, né, com relação a tudo isso por parte das pessoas que estavam mais à frente do processo. E esse processo é duro, esse processo é lento, esse processo é doloroso, esse processo é desgastante, né? Como vocês podem avaliar. Né? A ponto da gente estar aqui agora, né, fazendo essa fala, mas está passando um filmezinho de tudo que a gente discutiu, que a gente passou ao longo desse processo. Né? Eu estou fazendo esse relato porque o tema da mesa passa por essa coisa da resistência democrática. E eu quero dizer que aquilo que nós fizemos ao longo desses 4 anos é um exemplo de resistência democrática. É isso que a gente quer afirmar. Com os avanços, com os recuos, com os problemas, com as dificuldades, com os momentos mais de conciliação, com os momentos de avanço, como tem se desenhado agora nos últimos meses. Né? O Fabiano tem alguns anúncios para fazer posteriormente, né? Logo na mesa seguinte. Né? Mas é importante que a gente tenha esse retrato e entendermos que, na verdade, ou a gente se junta em torno dessa perspectiva do Cultura Viva e realmente luta em coletividade para que esse programa seja vigoroso, potente, forte, né, como ele, em seu princípio, digamos assim, o é. Ou então, na verdade, passado 2, 3 meses daqui, voltamos a uma situação similar à que vivemos hoje. Gostei muito das colocações de ontem, de dizer que realmente ponto de cultura não é edital. Isso é importante a gente perceber isso. Edital é um processo, edital é um acontecimento dentro de uma política muito maior, que é de ressignificação dos nossos valores, de ressignificação das nossas hierarquias, de crítica ao capital, de crítica a uma lógica colonial, de crítica ao racismo e de valorização de todos os oprimidos, todos os violados e seus direitos ao longo da história do Brasil. Senão não é cultura viva, é qualquer outra coisa. É importante a gente perceber essas coisas. Quero citar uma outra coisa que é importante. Quando, conversando com o Guilherme recentemente, o Guilherme falou que a questão das escolas da cultura, por exemplo, foram uma ideia dele, que acho que não deu tempo de fazê-lo, porque ele saiu com 13 meses, né, de gestão, né, mas que foi operado pela gestão anterior, pela gestão atual. Mas, olha, a gente olhando direitinho as escolas da cultura parecem muito com os pontões de cultura. 3 anos, né? Fazer um processo mais longevo, mais de fortalecimento desses pontos, desses pontões, sem tanta preocupação com a questão da articulação, como os pontões de cultura teriam, mas muito parecido. Né? Fica para a gente a impressão, né, de aquela ideia de que gestor está entrando na gestão, eu vou deixar minha marca. Parece que eu não olho muito para aquilo que tem sido feito, para aquilo que tem dado certo, ou para aquilo que tem dado errado. Mas por que tem dado errado? Eu quero deixar minha marca escola de cultura. Enquanto isso, os pontos de cultura já faziam aí 3 anos morrendo por inanição. Então a gente precisa fazer essas reflexões, não no sentido de demonização, não no sentido de fazer uma inquisição, não no sentido de eleger culpados, mas apenas no sentido do direito à verdade e à memória, como já diriam as pessoas que trabalham com a questão da ditadura. E percebermos que sem luta, que sem dor, não há ganho. Sem darmos a cara a tapa, não há ganho. Mesmo que percamos, mas a única chance da gente ganhar é dar a cara a tapa. Ou então nos recolhermos no nosso cantinho, esperando as benesses do Estado. Desse Estado que tem como função preliminar se autopreservar. Então,
Então, essas reflexões, na verdade, são muito mais reflexões, e reflexões que eu reitero, podem ser amplamente contestadas, né? Mas é fruto não só de uma análise, mas de um sentimento. Não só de uma racionalização, mas de um sentimento durante todo esse processo. Que a gente espera que daqui para frente tenha uma outra lógica dentro de uma perspectiva de gestão compartilhada mais forte, mais potente, que inclusive está posta na minuta de lei, que possa passar por um fomento mais efetivo, contínuo e permanente, né, das políticas públicas, especialmente da política pública cultural do Cultura Viva. A gente deve lembrar, no documento que vocês receberam, tem lá todos os compromissos do Plano Estadual de Cultura, não é isso? Tem ainda um outro documento, que é o documento 7 Cearás, que eu não sei se todos tiveram acesso, mas que, por exemplo, no programa de governo do Camilo Santana estava lá previsto 1 ponto de cultura, no mínimo, por município. E nós terminamos os 4 anos da gestão do governo Camilo Santana da mesma forma que começamos. Nenhum ponto novo criado. Tanto menos 1 ponto por município. É isso, né? A gente precisa fazer essas referências, porque sem essas referências, a poética, ela se baseia em coisas muito frágeis, em ilusões, em ficções, em coisas que a gente quer acreditar, mas que se a gente doar 1 minuto do nosso tempo, a gente começa a se questionar e a duvidar. Então, eu quero ser o agente da dúvida. Eu quero ser o agente do caos. Porque eu acho que a partir do caos é que vem a luz. Obrigado. Então, nós agradecemos aos expositores e queremos agora deixar a palavra facultada aos participantes que estamos aqui para fazer algumas perguntas, tirar dúvidas, observações, né, também considerações. Esse é o momento e nós queremos convidar a quem assim fazer o uso da palavra, possa vir até aqui à frente, né, nós vamos dispor do microfone para fazer as devidas considerações. Então, não havendo falas, perguntas, considerações, dúvidas, então nós queremos agradecer de forma muito especial aos nossos expositores dessa mesa 2, Cultura Viva, Diversidade, Participação Social e Resistência Democrática. De forma muito especial agradecendo ao atual secretário da Municipal de Cultura de Belo Horizonte, ex-ministro da Cultura, né, Juca Ferreira, podemos agradecê-lo com nossas palmas. Bete de Oxum, do Ponto de Cultura Coco de Umbigar de Pernambuco, e também ao senhor Marcos Rocha, do Ponto de Cultura Outros Olhares, Fábrica de Imagens e Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Nós agradecemos. Bete de Oxum, do Ponto de Cultura Coco de Umbigar de Pernambuco, e também ao senhor Marcos Rocha, do Ponto de Cultura Outros Olhares, Fábrica de Imagens e Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Vem dos quilombos, vem desse lugar do povo preto e indígena junto da base social desse país. Esse coco eu fiz, eu gostaria de convidar, inclusive no Congresso, a gente foi lá votar no programa Cultura Viva, com política de Estado. Quando a gente chegou lá, com os instrumentos, nem entrar a gente podia. Tá que nem aquela vez lá no Senado pra gente questionar a lei, fazer uma nova lei Rouanet, a gente não pôde entrar, tá lembrado, Juca? E Juca teve que intervir pra poder a gente entrar na casa que nos representa. E eu fiquei muito invocado e eu fiz esse coco. E diz assim, ó, tá na hora do trazer o axé dessa brincadeira ancestral, afro-indígena, que é o coco, que vem desse lugar, vem da Jurema, vem dos quilombos. Vem desse lugar do povo preto e indígena junto com a base social desse país. Vamos levantar, galera, pra gente fechar, pra gente sentir essa energia. O momento não dá pra brincadeira, tá na hora de virar esse jogo, tá na hora do pau do meio. Foram várias formas aqui. E esse coco retrata esse sentimento da gente tocar nessa música, da gente discutir essa conversação de rádio e TV que tá posta aí, de não valorização da nossa cultura. E mais do que nunca, tá na hora do povo meio. Vamos embora. Poder a gente entrar na casa que nos representa. Tá na hora do eu fiz esse coco. E diz assim, ó. Tá na hora do
Peraí, meu filho. Vamos levantar, galera, pra gente fechar, pra gente sentir essa energia. derrubar O as momento não tá pra concessão. brincadeira, tá na hora de virar esse jogo, tá na hora do Paulo comer. Chegou os Foram pontos várias de falas aqui. cultura. E esse coco retrata esse sentimento. Pra fuder da com a gente tocar nessa estrutura. música, da gente discutir essa concessão de rádio e Fazendo TV, arte tá posta aí, insurgente. de não valorização da nossa cultura. E mais do que nunca, tá na hora do Paulo Cabeça comer. da Vamos embora. gente. Tchá, 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 Vem chegando as eleições. Tá na hora do Paulo comer. Sou mais a participação Tá na hora do Paulo comer. do que essa representação. O povo ser respeitado. Oi, tá na hora, ô do pau Povo de comer. terreiro ser protagonizado. Tá na hora do pau comer. Aparecer na televisão. Pra derrubar as concessão. Chegou os pontos de cultura. Pra fuder com a estrutura. Trazendo arte insurgente. Fazendo a cabeça da gente. Vem chegando as eleições. Sou mais a participação do que essa representação. Oi, tá na hora, ô do pau comer. Tá na hora do pau comer. Pros pontos ser respeitado. Povo de terreiro ser protagonizado. Pra aparecer na televisão. Pra derrubar as concessão da Globo, da Record, da Bandeirante. Chega os pontos de cultura. Pra fuder com a estrutura. Trazendo arte insurgente. Fazendo a cabeça da gente. Vem chegando as eleições. Sou mais a participação do que essa representação. Pois tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Se liga, galera. Vamos virar esse jogo. A mudança tá em nossas mãos. Tá na hora do pau comer. Muito bem. Então nós passamos então para a Mirna para fazer os encaminhamentos necessários. Bom dia. Gente, a gente percebeu que esse espaço ficou pequeno e parece que está bem quente, né? Então a gente... Dá para a gente conversar aqui? Então a gente estava querendo consultar, né, o fórum para a gente saber se o teatro lá está liberado, está pronto, já está arrumado. A gente quer mudar para lá? Então vamos fazer rapidinho para a gente não perder tempo. Pode ser, Fabiano? Tá bom?
amanhã desta sexta-feira, 25 de maio,